Entramos hoje na reta final da apreciação na especialidade das propostas de lei do Orçamento de Estado e das grandes opções de plano para 2017. Um orçamento que nos tem sido anunciado como um orçamento generoso ou mais generoso dos últimos anos para o poder local e para as autarquias, mas de facto não é. Bem que podia ser, porque de facto este orçamento deixou de estar sob as amarras da Troika, mas na verdade este orçamento apresenta grandes falhas para a vida política dos autarcas e do nosso poder local. Eu apontaria aqui 4 grandes falhas. A primeira tem que ver obrigatoriamente com o incumprimento da Lei das Finanças Locais. Pelo segundo ano consecutivo que este Governo não cumpre a Lei das Finanças Locais e isso resulta num corte das transferências para os municípios na ordem dos 572 milhões de euros e também um corte de aproximadamente 49 milhões de euros para as freguesias, o que é de facto manifestamente significativo. Isto vem-nos mostrar a capacidade ilusionista deste Governo, porque se por um lado, de facto, apresentam este orçamento como que um acréscimo de 2,9% comparativamente ao orçamento de 2016, por outro lado, com a outra mão, subtrai às transferências para os municípios e para as freguesias por incumprimento da Lei das Finanças Locais. Em segundo lugar, este orçamento falha também, e falha muito, porque de facto poderia ser mais ambicioso no reforço da autonomia administrativa e financeira dos municípios, mas de facto aquilo que nós percebemos é que este orçamento está no grau 0 da descentralização de competências. Nós neste momento não sabemos, está por esclarecer, quais são as competências que vão ser transferidas do Estado para o poder local. Qual é o timing em que isso poderá acontecer? Quais são os recursos humanos e qual o envelope financeiro que vai estar associado? Tudo isto não é claro neste Orçamento de Estado e devia de estar mais do que esclarecido, porque já estamos no fim de um ano sem que haja novidades nesta matéria. E de facto esta situação é grave porque todos nós sabemos que a descentralização de competências é o melhor instrumento para um Estado mais próximo, para um Estado mais eficiente, para um Estado mais capaz, que é tudo isso pelo qual lutamos. Também porque todos nós sabemos que os autarcas prestam um melhor serviço às suas populações a custos mais reduzidos para o erário público. Portanto, estaria na hora de termos a descentralização de competências num plano mais esclarecido. A terceira razão pela qual nós achamos que este orçamento falha, apesar de dar continuidade a um conjunto de medidas que já vêm do anterior Governo em matéria de combate às assimetrias regionais e de valorização do território, este orçamento prevê que hajam eleições para as áreas metropolitanas, o que da nossa parte significa poder estar a criar um país a 2 velocidades e não é de facto positivo, não vemos isso como um facto positivo. A quarta razão e última razão tem precisamente que ver com a falha no compromisso que o Governo tem para com os seus autarcas. Este Governo falhou com os autarcas, falhou em várias matérias. Eu apresento aqui apenas 2 exemplos. Este Governo tinha prometido para 2017 a redução para a taxa de 6% do IVA na iluminação pública e no IVA nos transportes escolares. Ora, isso não está refletido em sede de Orçamento de Estado para 2017. Há aqui um incumprimento, uma falha no compromisso deste Governo para com os seus autarcas. E concluía dizendo que este orçamento, sendo um documento previsional, é uma previsão, é um facto, mas para os portugueses tem apenas uma leitura. A certeza de que este Governo não é capaz de trabalhar e de preparar o futuro, é sim apenas capaz de pensar e mal o presente.